O teatro na arte terapia. Vamos falar um pouquinho das terapias da arte. A gente tem algumas terapias que são específicas, né, que não levam o nome de arte terapia, mas elas são bem completas em si. Por exemplo, a musicoterapia, que vai usar a música como base para que a pessoa tenha um desenvolvimento ali e reconhecimento de algumas questões internas. O teatro também, ele vai entrar não como uma terapia específica e separada, mas ele vai entrar como um dos assuntos e um dos temas dentro da arte terapia. E ele é muito utilizado em setting terapêutico para representação de personagens, para vivências da experiência de um outro personagem, de uma outra pessoa que convive com aquele paciente, ou até mesmo do próprio terapeuta enquanto personagem simbolizando alguma pessoa da relação. Enfim, acho que deu para entender. Um ponto que eu acho interessante é o símbolo do teatro, né? As duas máscaras de alegria e de tristeza, que remete diretamente para persona, que é um dos termos que o Jung carrega, né? Dentro da psicologia analítica, a persona é um termo que significa, ao pé da letra em grego, máscara, né? E as máscaras, elas nos ajudam como um revestimento para o nosso ego poder interagir com o mundo social em que a gente vive. Então, sim, a gente vai trocando de máscaras no decorrer do dia, isso é natural, contanto que não haja identificação com aquele personagem. Por exemplo, eu posso estar terapeuta aqui e na minha casa ser marido, na casa da minha mãe ser filho, em outros ambientes eu vou usar a máscara que é necessária para aquele momento. A identificação acontece e de forma prejudicial quando não há separação entre quem sou eu e qual é a máscara que eu estou usando. A gente pode ver isso em alguns artistas, por exemplo, que eles não deixavam nunca de performar, né? Não deixava de sair daquele personagem. Agora você deve estar pensando em algo. E é exatamente isso, quando a pessoa, estando ou não na frente de uma câmera ou interagindo com a sua banda, etc., ela não consegue se desconectar daquele personagem. O termo que nós usamos na psicologia analítica é o complexo, eu já falei um pouquinho sobre ele, mas vale o lembrete. O complexo são aqueles pontos dentro de nós que eles acabam por armazenar ou reter muita energia psíquica e a gente acaba ficando tomado pelos complexos, né? O Jung até fala que nós não temos os complexos, mas os complexos nos têm. Quando a pessoa fica possessa de raiva, né? O que tá acontecendo ali? Ela está totalmente dentro de um complexo de raiva. E outro termo que é muito usado é atuar no complexo. O que é esse atuar no complexo? A pessoa fica tão fora de controle que ela não consegue se desvencilhar daquela força que faz ela agir, que é esse complexo. E quando a gente pensa ele na arte terapia, todos esses temas, esses termos, eles se misturam muito, principalmente quando a gente mexe em algum tema que é muito delicado para as pessoas, a gente vai entender esse tema como um complexo e a gente vai procurar formas de interagir com ele, colocando sempre à mesa, né? Na arte terapia a gente sempre vai ter essa coisa que a gente chama de função transcendente. Tem o paciente, tem o terapeuta e no meio disso tudo tem um terceiro elemento que aparece, que é quando a gente consegue colocar esse complexo para fora. E aí nós dois, o terapeuta e o paciente, conseguem olhar para aquilo e tratar aquilo de alguma forma. Isso é a função transcendente, é quando algo tá muito forte ali, só que a gente consegue trazer ele para fora, olhar para aquele objeto, conversar com ele, até que de alguma forma a pessoa se sinta tranquila para integrar aquele complexo novamente de forma saudável, certo? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, dá um beijo e tchau, até a próxima semana.